Galera, vocês já ouviram falar em Yu Yu Hakusho? Eu tenho certeza que sim. Se não ouviu falar, eu tenho certeza que tem algum membro da sua família, pai, mãe, irmão, não importa. Algum deles já passou aí, já teve a oportunidade de assistir esse grande clássico e tem ele, né? Tem Yu Yu Hakusho como um dos melhores da sua lista. O que eu tô querendo passar para vocês é o que? Yu Yu Hakusho foi um grande clássico dos anos 90, foi um verdadeiro marco na história. Por quê? Diferente de tudo que a gente estava acostumado a ver como Cavaleiro do Zodíaco, né, Shurato, até mesmo os próprios Tokusatsu, Yu Yu Hakusho chegou chutando a porta como a nova geração de heróis sem armaduras. Exatamente. E olha que ficou perfeito, galera. E chegou para ficar. É uma pena que não teve continuação. Porém, o que a gente vai destrinchar para vocês nesse vídeo é sobre os animes atuais. A gente sabe que estão muito tecnológicos, muito bem trabalhados e, claro, com um design incrivelmente insano. Mas, será que os animes atuais têm alguma coisa a aprender com os animes dos anos 90? Principalmente com Yu Yu Hakusho? Então é isso que a gente vai passar para vocês e, claro, tomando um bom cafezinho, e a gente vai destrinchar isso para vocês agora. Então vamos dar um pulinho lá. Dom Coutinho na área, galera. Antes da gente começar esse vídeo aqui, deixa eu pedir para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho de notificação, deixe seu feedback, deixe seu like, que o YouTube entrega para mais 5 pessoas e aí sucessivamente. Mas antes de a gente começar o vídeo, a gente tem que agradecer primeiramente a Deus e, claro, a vocês, porque o mérito do canal é todo para vocês. Beleza? Dito isso, vamos ao que interessa. 7 lições do ponto de vista aqui do canal Nerd Manchete que os animes modernos poderiam aprender com Yu Yu Hakusho. Exatamente, Yu Yu Hakusho é sim um professor, cara. Assim como eu falei, esse anime realmente marcou uma época, marcou uma geração, e ele é tido como um dos favoritos da grande velha guarda. Olha só que anime super merece. E aí, a primeira lição é o que? Personagens visualmente marcantes. Mesmo anos depois, todo mundo lembra dos personagens de Yu Yu Hakusho, como os protagonistas, os coadjuvantes e até mesmo os vilões. Quando a gente toca no assunto, a gente fala Yu Yu Hakusho, o cara já lembra do Toguro, do Sensui, da Mukuro, do Raiz e aí sucessivamente. Esses personagens tiveram uma característica única, por isso que marcou tanto a obra, visualmente falando. Nos animes atuais eu vejo que tá tudo muito moderno, tá tudo muito automático. Então eu sinto um pouco, sabe, daquele personagem presença que realmente cativa, não somente pelo o que ele é, mas por todo o seu gráfico e toda a sua, né, criatividade em cima do personagem. O meu personagem, tá, favorito, entre vários outros, é o Kenpachi Zaraki. Realmente, eu acho ele muito bem trabalhado, eu acho que ele, né, caracteriza um pouco o Haohmaru do Samurai Shodown. Então eu acho ele muito casca grossa. Essa é a primeira lição. Segunda lição, protagonista precisa de mentores. Muitos animes atuais estão ignorando isso e estão entregando o protagonista simplesmente super overpower. Os caras já chegam chutando o pau da barraca. A gente não sabe como o cara conseguiu o poder, a origem e como é que ele vai, né, lidar com tudo aquilo ali ao decorrer da história. Aí a gente sabe que a narrativa vai construindo a história em cima desse personagem. Mas nunca de fato nós vamos saber se ele teve um mentor, alguém responsável por guiar ele durante a sua trajetória. Assim, em Yu Yu Hakusho, a gente teve, né, a grande mestra Genkai, que não era apenas a mestra do próprio Yusuke, mas também uma mãe adotiva. Ela que, né, fez com que o Yusuke se tornasse um homem e verdadeiramente um herói, porque o Yusuke era um verdadeiro mequetrefe, não queria saber de nada. Então, aí está a importância de um mentor. E por isso que eu falo que os animes atuais precisam sim dar mais importância a esse tipo de personalidade. Vocês concordam? Beleza? Então deixa aí seus comentários. Na terceira posição, nem toda batalha precisa ser decidida por quem é mais forte, mas por quem é mais inteligente, criativo e que seja capaz de lidar com a situação. Yu Yu Hakusho tem sim esses personagens, como por exemplo o Riei, que é um cara estrategista, Kurama super inteligente, dotado de alto intelecto, e claro, o Yusuke, que é muito poderoso, mas nem tudo era resolvido por ele, era resolvido também pelos seus companheiros. E isso é sinal de que o protagonismo não reina absoluto em Yu Yu Hakusho.
tá? E a gente sabe que, falando de protagonista, nós temos vários exemplos. Um deles, a gente pode falar, eu falo que Cavaleiro do Zodíaco é campeão de protagonismo, o Seiya. Isso é indiscutível. Agora, com relação ao herói, né, mais forte, não conseguir solucionar os problemas, decidir o desfecho da história, né, e sim dar lugar aos mais inteligentes, estrategistas, eu acho super importante. Por isso que os animes atuais eu não vejo isso. Eu já vejo um cara com uma bagagem bem ampla, sabe? Um cara autossuficiente. E eu sinto falta disso, podem ter certeza. Então comentem aí que a gente vai adorar saber, beleza? A quarta lição: protagonistas podem demonstrar fraqueza. Yosuke não era forte o tempo todo, o que torna o personagem mais humano e a vitória mais significativa. Exatamente. Um personagem, o fato dele ser um protagonista, não significa que ele possa ter fraqueza. Muito pelo contrário. É legal saber que um protagonista ele é humanizado. A gente sabe que o Togashi, ele se preocupava com isso, sabe? Manter o herói com o pé no chão. E aí a gente tem vários exemplos que, cara, tem vários heróis aí que realmente nem existe fraqueza. Saitama é um, por exemplo. O cara, a gente já sabe que ele é muito casca-grossa, ele vai decidir tudo com uma única bordoada. E aí a gente sabe que deixa ele um pouco, sabe, naquela dúvida. Será que esse cara é humano? Diferente do Yusuke, que era bem pé no chão. Então, o personagem sentir fraqueza, deixa ele mais parecido comigo, com você, e claro, deixa ele bem humanizado. E isso é bacana, eu acho super, né, criativo e dá mais um gosto de vitória. Cara, eu venci um Toguro. Então, isso significa que eu posso crescer mais como, né, como pessoa e se tornar algo mais forte. Então, por isso que as lutas de Yu Hakusho, ela se tornava tão emocionante e muito significativa para toda a obra. Beleza? Por isso que a gente classificou isso. E aí, agora nós vamos para a quinta lição. Personagens com alívio cômico também podem ter seu lugar ao sol. Exemplo disso é o Kazuma Kuwabara. É engraçado, mas também já protagonizou momentos decisivos para a própria obra. O Kuwabara já foi muito importante para decidir o destino da galera. Houve momentos que o Yosuke não conseguiu dar conta do recado, e aí entrou o Kuwabara. Muita gente se engana que o cara que está ali para ser um alívio cômico, ele não tem muita importância. Muito pelo contrário, galera. Ele tem uma importância muito fundamental. Porque além dele ser um cara que está ali para quebrar o gelo, para animar a galera, ele também pode ter o seu momento de herói, seu momento do qual faz com que ele decida pela turma. E Kuwabara já protagonizou muitos momentos decisíveis na obra de Yu Hakusho. Legal pra caramba! Ele tá muito engraçado. Por isso que é muito importante nos animes atuais ter um cara como Kazuma Kuwabara. Um cara para não somente quebrar o gelo, não somente para ser um alívio cômico, mas ser alguém que a galera possa contar quando precisar. Tranquilo? Agora nós vamos para a sexta lição. Grandes poderes precisam de limites, ou seja, de desvantagem. As lutas perdem peso. Isso aí é um tema realmente um pouco tenso. Por quê? A gente sabe que tem heróis, hoje em animes atuais, que não tem limite de poderes. Saitama é um cara, ele tá sempre em constante evolução. O cara quebrou os seus limitadores. Afinal de contas, qual é o limite da força do Saitama? Ninguém sabe. Então, o cara, quando ele tem um limite de poder, torna as lutas muito mais insana, muito mais tensa, muito mais apreensiva. E claro, tem sim um momento muito importante. Por quê? Não deixa quebrar o peso, sabe? Não, ou melhor dizer, não quebra o peso da luta. E isso dá mais significativo, sabe? Deixa a luta mais significativa. E de uma certa forma, até melhora, sabe? A performance do personagem. Então, quando o cara tem um limite, a gente sabe que ele precisa progredir. E o Yu Hakusho é bem, sabe? É bem exemplo disso. A gente sabe que os caras treinavam. Os caras precisavam passar de fase para poder chegar, né, a um determinado nível para poder combater aquele inimigo. Claro, como todo personagem, ele tinha que crescer, porque senão não dava conta do recado. Então, personagem com limite de poderes, sim, isso é muito importante, porque a gente sabe que ele vai precisar treinar e crescer para poder dar conta do recado. Diferente dos animes de hoje em dia, que os caras já chegam chutando tudo. Realmente é insano o nível de qualidade, mas peca nesse quesito. Não sei se vocês concordam com isso, certo? E a última lição aqui, né, que a gente quer trazer para vocês
é o que? Protagonistas também perdem. Assim, os personagens secundários também podem mostrar as suas habilidades e seus valores. É isso mesmo. Yu Yu Hakusho tinha, dava, digamos, oportunidade para todo mundo. Porque o Yusuke já perdeu várias lutas. O fato dele ser o protagonista não significa que ele não pudesse perder. Muito pelo contrário, ele perdia. E aí a luta era decidida pelo Kurama, Kuwabara, Riei. E a gente sabe que esses caras também eram poderosos. E eles tinham, sabe, os seus momentos de protagonismo. E o Yu Yu Hakusho dava espaço para essa turma. Nos animes atuais a gente já não vê isso. A gente vê que o cara já chega, resolve tudo sem precisar de ninguém. Um cara autossuficiente, que não depende de ninguém. Então eu acho que esse tipo de pegada deixa a desejar um pouco. Porque existe mais, sabe, além do protagonista. A gente sabe que tem coadjuvante que é até melhor do que o próprio protagonista. O cara é inteligente, poderoso, estrategista. Mas não, o protagonista, ele rouba a cena. Então, nos animes atuais, eu sinto essa falta, sabe? Essa pegada de protagonismo ser um pouco um pé no chão. E aí, Yu Yu Hakusho entra para poder dar essa lição. Para poder dar espaço para quem quer brilhar. Cara, Yu Yu Hakusho realmente marcou uma época e marcou uma geração. Não somente pela sua história, pelo seu gráfico, pelo seu design, pelos seus personagens, mas também pela sua dublagem, que realmente marcou demais. Yu Yu Hakusho era algo revolucionário para os anos 90. Era algo moderno, muito à frente do seu próprio tempo. E olha que até hoje é lembrado como um dos melhores animes de todos os tempos. Na minha opinião, é o melhor, é o meu favorito. Eu, de fato, no último episódio de Yu Yu Hakusho, eu chorei para vocês terem uma ideia. Cara, realmente emocionante. Trilhas sonoras badass. E aí a gente sabe que quando o anime marca uma geração, ele também marca a nossa vida. Beleza? E aí, vocês curtiram essas 7 dicas? Será que os animes atuais poderiam aprender com o Yu Yu Hakusho? Comentem aí que vai ser muito importante. E não saia de se inscrever que ajuda demais a gente. Deixa seu like pra gente continuar expandindo. Beleza? Então, meu muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima, galera. Valeu, tamo junto. Fui.